UFMA, eu fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, fiz o internato no Rio de Janeiro, o último ano, portanto, o sexto ano eu passei lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois eu vim para cá, isso em 78, me formei, recebi meu diploma e voltei para o Rio de Janeiro, então onde eu terminei os meus cursos de especialização. Eu sou especialista em psiquiatria desde 78, perdão, desde 80, porque eu concluo meu curso de especialização em 80. E de lá, de 80, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fui para Madrid, para a Espanha. Passei um ano pela Universidade Complutense de Madrid, fazendo pós-graduação numa área de dependência de droga, que sempre foi o meu interesse especial, em Madrid, na Complutense. E fiquei na Complutense até 81. 81 vim para o Brasil, vim para o Maranhão direto, praticamente. Fui para o Rio, me encontrei com minha esposa, Rita, que já é falecida. E Rita, nós viemos logo em seguida, vim para cá para o Maranhão. Cheguei aqui em 81, aqui em São Luís. E aqui eu me implantei, desenvolvi minhas habilidades, minhas atividades como médico. Tive sempre um pé na vida privada e um pé na atividade pública. Fiz muitas atividades aqui, fundamos o Conselho de Drogas do Estado do Maranhão, fundamos cerca de 40 conselhos municipais sobre drogas e álcool ao longo do Estado do Maranhão, fundamos uma série e participamos de muitas atividades nessa área, porque era uma área pioneira, ninguém tratava disso aqui. A única setor da Secretaria de Saúde que tratava das drogas era a vigilância sanitária. E nós criamos o Conselho, em 86, criamos o Conselho Estadual, que é um órgão que tem até hoje. Isso foi uma contribuição do seu irmão. Está incorporado na estrutura administrativa do Estado do Maranhão, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. E durante 21 anos eu fui presidente, como fundador desse órgão, e tive também como participante, como titular do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. E esse cargo foi até 86, com Jackson Lago. Depois eu me desvinculei da coisa pública por razões particulares e me desvinculei inteiramente e fui cuidar das minhas coisas pessoais, particulares. Foi quando eu então reforcei a minha atividade privada, que eu sou proprietário do Instituto Rui Palhano. O Instituto tem 31 anos, fizemos agora este ano 31 anos de existência e desenvolvemos então. Já estou aposentado como professor da universidade, fui durante 25 anos professor. Isso eu me aposentei há 7, 8 anos atrás. Fui médico do Estado por essa quantidade de tempo também, e hoje também já estou aposentado como médico do Estado. E exerço a minha atividade particular no meu consultório hoje, atendendo as pessoas aí que me procuram. E dando palestras aí, reunindo, inventando coisas nessas políticas públicas e participando dessas atividades. Obrigado, querido amigo e confrade Eloy. Desculpa, Rui Palhano, Eloy deve estar já assistindo. Então, meu irmão, você falou um pouco, né, sobre essa história, né, sobre a sua vivência, sobre a sua origem, e até com enfoque muito forte na medicina, né? Isso. E sobre a literatura, sobre livros, que eu noto também, vejo quase que semanalmente você colocando em pauta aí uma crônica, né, para ser discutida, para ser avaliada, para ser apresentada aos interessados, né? Como é que surgiu esse seu interesse pela literatura? Muito bom, Sanches. Deixa eu lhe dizer, o primeiro livro que eu publiquei foi há 20 anos. 2005. 2005. O primeiro livro chamado Tudo sobre Drogas. Era um volume único que tratava das temáticas das drogas, que naquela ocasião realmente era uma coisa emergente, com muitos preconceitos, com muita dificuldade. A gente enveredou por isso e fizemos esse livro. Em seguida fiz outro livro sobre a dependência de álcool, especificamente sobre. Foi um livro que até que rendeu muito, do ponto de vista assim, do interesse da coletividade, porque foi referência em 2 universidades fora daqui, uma no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Era livro de referência nessas faculdades, sobre alcoolismo, que é um assunto que eu também tenho muito interesse e sempre estou discutindo. Depois disso fizemos 2 séries de livros, uma chamada Crônicas do Cotidiano na Visão do Psiquiatra,
que nós temos 10 volumes já publicados. Do primeiro ao 10º volume já foram publicados, e eu devo estar lançando mais uns 2 ou 3 até junho ou julho deste ano. E fiz uma série também chamado uma série de livros também chamado de Traços Humanos. Sim. E esses Traços Humanos nós temos 5 livros já publicados, e às vésperas, por coincidência, hoje eu tenho uma pessoa que trata desses meus livros, conversando com ele, o Zé Antônio, que tem uma empresa muito importante que lida com a elaboração desses livros, dizendo que já tem 2, já está na ponta para a gente mandar para o forno aí. Então, essas 2 séries. E tem outros temas ligados à dependência química, ligados à família. Eu sei que perfaz um total de 22 livros publicados até hoje. Muito bom. Olha só, eu fiz a pergunta a respeito das crônicas, porque exatamente essas crônicas, né, do cotidiano, eu sempre passo no seu consultório ali, né, na business. Isso mesmo. E aí eu tenho visto sempre, os livros estão lá, né? Nesse livro das crônicas do cotidiano, você, tipo assim, reflete a sua realidade do dia a dia como escritor, como psiquiatra. Deixa eu só tirar aqui. Depois a gente corrige isso. Certo? Vá contando a sua... Conte pra gente sobre isso. A crônica do cotidiano, na visão do psiquiatra, na verdade, ele surgiu por um convite de Raimundo Borges, que era e ainda até hoje, que eu tenho o maior carinho por essa pessoa e maior respeito. Borges, além de ser meu conterrâneo, é meu amigo, e me convidou pela primeira vez a escrever crônicas aos domingos no jornal Imparcial. Então, durante muitos anos, eu acho que uns 15 anos, todos os domingos eu preparava uma crônica e publicava no jornal Imparcial. Depois eu comecei a receber outros convites de outros jornais e passei a ampliar esse leque de contribuições. Mas começou com Raimundo Borges esse convite. E o Borges, ele é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, muito respeito, não só pela competência dele, como grande jornalista que é, diretor histórico do jornal Imparcial, mas por ser caxiense, fazemos parte, inclusive, da Academia Caxiense de Letras. O Borges é acadêmico, titular, eu também sou, de forma que eu sempre sou muito grato ao Borges. E foi a partir dele e a ideia também de começarmos a divulgar a forma de formato de livros, essas crônicas, foi também dele. E ele me incentivou e eu publiquei o primeiro livro de crônicas foi em 2005, 2007 ou 2008, por aí. Primeiro volume, entre esses 10 que já foram publicados. De forma que tudo começou com Borges. E depois eu fui convidado honrosamente também para um jornal pequeno. Até hoje eu escrevo todos os sábados uma crônica para o jornal pequeno. Escrevo para um jornal internacional de um brasileiro que tem empreendedor e que tem um jornal importante que eu também escrevo aí de toda semana. Escrevo no jornal Agora Santo Inês já há muitos anos, acho que uns 10 anos. Tem vários jornais que e para blogs também que eu colaboro. De forma que começou assim. Certo. Então, nesse nosso início de bate-papo aqui, nós falamos sobre a vida, sobre um pouco da sua origem, sobre a medicina, sobre a literatura e sobre a vida. O que mais importa para você? Rapaz, essa pergunta que você sobre a vida é a maior das incógnitas que a gente pode ter na vida, é a própria vida, a própria existência. Eu sempre entendi que a vida é o maior legado dos seres humanos, somos nós estarmos vivos. Eu acho que isso é um presente de Deus. Eu entendo que a nossa vida, a nossa existencialidade, ela foi cedida, né, por Deus. E nós temos que honrá-la e temos que fazê-la desfrutar dessa vida o mais intensamente possível em todos os sentidos, tanto na sua atividade particular, na sua atividade profissional, na sua atividade artística, na sua atividade profissional, e isso tudo requer um interesse maior pela existencialidade. É o que eu tenho muito, eu vivo intensamente todas as coisas que eu faço. Se é uma particularidade assim da minha personalidade, é esta: tudo que eu faço e sou convocado a fazê-lo, eu procuro fazer o melhor daquilo. Então eu procuro viver bem a minha vida, intensamente, tudo aquilo que eventualmente eu
onde eu participo, o que eu faço, o que eu pretendo fazer. Essas crônicas que eu colaboro, por exemplo, semanalmente, não são produzidas de uma hora para outra. Eu reflito, eu vejo se são adequados para o momento que a gente está passando, e eu acho que alguns pontos que a gente pode chamar a atenção da população, eu faço com carinho, com denodo, com zelo, mas tratando de uma coisa pertinente daquele momento social, de forma que a vida, no meu entendimento, assim, Sanches, é esse legado divino, porque não tem como você explicar a nossa existencialidade prescindindo de uma dimensão divina, né, da nossa pureza, da nossa... A complexidade humana é forte demais para você explicar apenas com algumas referências. E a recomendação assim, elementar é de que cada um de nós possamos desfrutá-la intensamente dentro da nossa perspectiva. Obrigado. Vocês percebem que o nosso bate-papo é realmente muito informal, né? E, por outro lado, eu quero também aproveitar para agradecer aí aos ouvintes da Academia Maranhense de Letras, da Academia Literária do Maranhão, da Academia Luminense de Letras, da Academia Ludovicense de Letras, das academias de Arari, Academia de Rosário, Academia de Viana e os demais acadêmicos aí também de Presidente Vargas, né, que nos escutam, né? Os colegas aí da Academia Maranhense de Ciências e Belas Artes, os colegas da Federação da Academia de Letras do Maranhão, da FALMA, da qual nós somos também membros da diretoria, né? Os colegas da União Brasileira de Escritores que nos escutam, da Sociedade de Cultura Latina do Maranhão, né? e outras entidades literárias, né, aqui presentes, que a gente acaba não citando todos, né, mas não significa que não tenham a importância que devem ter. E a academia também, Coroatá, que está sendo formada agora, Isso. E da qual eu até fui convidado para ser membro Que também, ótimo, né, que bacana. iniciando agora nesse momento. A Academia Maranhense de Trova, da qual também eu sou membro, né, que certamente deve ter alguém também nos escutando. Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Histórico e Geográfico do Maranhão. O Instituto Histórico eu também tenho a maior honra do mundo de participar desse instituto. Olha só. Já faz alguns anos. E eu tenho muito zelo, muito carinho, muito respeito ao Instituto. Muito bom. Então, a todos a nossa gratidão pela escuta. Professor, mas dando continuidade ao nosso bate-papo, né, os desafios da psiquiatria no mundo acelerado, né? Ontem, na verdade, eu estava conversando com os colegas ali num grupo que nós participamos, né, da Comunidade das Nações, né? E aí eu estava exatamente falando disso, que hoje nós estamos num mundo de tantos, de tantas pessoas deprimidas, com ansiedade, né, e com outras doenças psíquicas, né, que você certamente tem mais condição de explanar sobre isso, né? Como é que você vê o mundo de hoje com essa perspectiva da velocidade, de querer sempre as coisas no tempo presente com a maior rapidez possível? Sanches, eu vou só pegar um gancho que eu achei importantíssimo você resgatar a história de todas as academias que você citou. E é um aspecto histórico, eu não sei se você percebe, que, por exemplo, quando eu comecei a me interessar por essa literatura, por escrever esses artigos, praticamente aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a Academia Maranhense de Letras, exclusivamente. Quer dizer, hoje você tem uma pleiade enorme de academias, todas elas muito bem fundadas, bem inspiradas, bem compostas, com escritores, com poetas, com musicistas, com produtores. Quer dizer, são núcleos, ou são centros de atividade literária que está se expandindo, mostrando que a veia natural do maranhense, do nosso estado, de redescobrimento dessas particularidades todas, está viva. Então, isso realmente que você está falando, citando essas academias todas, o Instituto Histórico, a Academia Maranhense de Ciências, da qual também eu faço parte, isso aí realmente é um ganho muito grande assim, para a nossa atividade. Do ponto de vista psiquiátrico, eu diria que nós estamos vivendo um mundo absolutamente especial. Só para você ter uma ideia, 15 anos atrás, a psiquiatria como especialidade médica era a 15ª especialidade preferida para quem se formava em medicina. Então nós tínhamos 15 especialidades que estavam acima da nossa estávamos lá embaixo, 15ª especialidade médica. Hoje nós somos a primeira no Brasil. É a mais escolhida? A primeira
especialidade escolhida pelos formandos em medicina são psiquiatras, só para você dizer. Sim. E isso não é à toa. Existe uma demanda que a gente chama de demanda reprimida epidemiológica, em que o número de doentes mentais cresce assim de forma exponencial. Só para você ter, você citou da depressão e da ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, há 3 anos atrás, fez um trabalho importantíssimo, universal, né? Mostrando que no Brasil nós somos o 2º país do mundo detentores dos maiores índices de depressão. E depressão, você sabe que é uma doença avassaladora em todos os aspectos. E somos o 1º país do mundo portadores de transtornos de ansiedade. Então, em tese, a gente pode dizer que o Brasil padece formalmente de transtornos ansiosos e depressivos. Nós somos um povo ansioso e depressivo. Fora de outras, nós temos um volume de dependentes de droga assustador. Sobretudo quando você coloca, por exemplo, a infância e a adolescência como consumidores dessas substâncias todas, do tabaco, dos cigarros eletrônicos, da maconha, da cocaína, da nicotina e do álcool, que nós temos hoje no Brasil, 4,5% da população do mundo são portadores desses transtornos de álcool, só de álcool dependentes. E o Brasil está na fileira aí, nos primeiros lugares do mundo de consumo de álcool. Então nós temos realmente gravíssimos problemas na área da psiquiatria, da saúde mental. Não é à toa que o volume de pessoas interessadas em fazer psiquiatria cresce a cada ano nas universidades, e a formação de psicólogos, nós estamos comentando antes de a gente participar aqui na sua rádio, de a quantidade de pessoas que estão fazendo psicologia. Por quê? Porque há uma demanda muito forte, muito grande na população em geral. Verdade, professor. Eu lembrei de um fato interessante. Quando a minha filha, eu tenho 4 filhos. Né? A primeira filha minha, ela é psicóloga e administradora, né? É a Rafaela Sanches. A segunda é a Fabielle Sanches, ela é enfermeira, né? E a terceira seguiu a primeira, é psicóloga e administradora também, né? E todas as atividades, né? Todas as atividades. Então, e aí, professor, uma coisa que me chamou a atenção, para quem está chegando agora nos escutando só, eu estou aqui entrevistando o médico psiquiatra e escritor Rui Palhano, né? Que nos dá essa honra desse bate-papo muito interessante. E aí, professor, quando a minha filha estava no 3º ano do Colégio Batista, essa mais nova, que todos estudaram no Colégio Batista, o mais novo é Carlos Daniel, que eu não tinha citado, né? Também são 4, né? São 4, 3 homens, 3 mulheres e um homem. E aí, então, quando ela estava naquela dúvida, que curso escolher para ir para a universidade, né? Ela tinha a capacidade de escolher qualquer curso e botar para fazer e passar, né, tal. E aí nós fomos para um evento lá em Pernambuco, na verdade lá na cidade de Recife, né? Certo. E num daqueles eventos tinha um cidadão que fazia uma palestra muito interessante e ele falava exatamente sobre essa questão da vocação, né, das escolhas profissionais e tal. E aí a minha filha perguntou para ele: professor, eu tenho uma dúvida, se eu faço direito ou se eu estudo psicologia, né? Aí ele disse assim: estude psicologia porque a disciplina do futuro no Brasil, no mundo, é psicologia. Isso foi quando? Isso foi, hoje a minha filha tem 1936 anos, essa mais nova. Certo. Ela deve estar com quantos anos de formada? No mínimo aí com 15 anos de formada, uns 17 anos atrás. Olha só, ele já teve essa visão, já anteveu, né? E o que você está acabando de falar, né? É isso. Quantos anos? Só fazendo uma ressalva, não é a disciplina do futuro, ele falou a profissão do futuro. A profissão do futuro, isso. A Dani tem 36. 36, obrigado. 36, profissão do futuro, tá vendo? A profissão do futuro. A profissão do futuro. E era verdade, né? Então, você está vendo, né, professor? Como é interessante, né, que você acabou de retratar ele. Professor, sobre a clínica Rui Palhano, fazendo aqui uma palhinha, né, para dar uma... Né, e os seus aliados nessa missão, como é que você tem visto esse trabalho? Eu acabei de escutar, né, você recebendo uma ligação, né, de alguém que estava interessado em uma consulta sua nesse momento durante a entrevista, para quem chegou depois ou para quem... Na verdade, eu atrasei um pouco o início porque ele estava atendendo uma paciente, né? Isso. Então, fale um pouco sobre isso, sobre essa clínica, e depois a gente vai continuando aqui no nosso
Tá. Sanches, o Instituto Rui Palhano fez agora, esse ano agora, em maio, 31 anos. 31 anos de existência. E ela surge numa perspectiva interessante, porque nós só tínhamos aqui no Maranhão 3 hospitais psiquiátricos que faziam de tudo. O Instituto, o Hospital Nina Rodrigues, que é o hospital público, sim, e que ainda existe, embora desconfigurado assim, do ponto de vista da sua identidade como hospital. Nós temos 2 clínicas particulares, a Clínica São Francisco e a Clínica Lavagieri, e há 31 anos atrás nasce o Instituto Rui Palhano com uma proposta diferente, porque nós não prezávamos por essa questão da internação psiquiátrica. A gente achava, e até hoje nosso paradigma fundamental de funcionamento é este, é de que a internação ela se constitui como a última das tarefas ou das recomendações médicas para você intervir no controle de uma doença mental. Sim. Quer dizer, você tem um lastro enorme de procedimentos de ponta. Eu estava até comentando hoje, coincidentemente, com um amigo meu, que hoje agora nós já temos aqui conosco, na nossa clínica, nós trabalhamos com uma medicação que é uma injeçãozinha de 2 ou 3 centímetros que você bota no deltoide, aqui no músculo, e essa medicação impede que você use medicamento para pacientes com esquizofrenia durante 6 meses. É mesmo. E ela continua ativa. E ativa, continua, francamente, não tem esse negócio de ficar tomando aqui 10, 15 remédios todos os dias, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Uma medicaçãozinha. Então, o acervo, aquela pergunta que você fez no começo, o acervo farmacológico que a psiquiatria vem dispondo nesses últimos anos é enorme. De forma que a nossa perspectiva, assim, como instituição, era de tratar fora do ambiente hospitalar e deixar somente para agudos, que é o que acontece hoje no Instituto, nós só internamos pacientes agudos, surdos psicóticos agudos, tentativa de suicídio, comportamento violento, intoxicação por álcool e por drogas. Quer dizer, são condições, por quê? Porque a lei nos impõe isto. Se o psiquiatra deixa de proceder uma internação de um paciente que pode cometer o suicídio e ele se suicida ou se mata, o que é que vai acontecer? Você responde isso legalmente, porque você deixou de cumprir uma recomendação médica fundamental, que era intervir com aqueles pacientes. Então, hoje, o hospital psiquiátrico, ele, na realidade, ele só tem indicação mesmo para agudos. Você não tem que, na minha época, por exemplo, no passado no vestibular, se separava da mulher, internava o sujeito. Então hoje acabou esse negócio, entendeu? Mas quer dizer que hoje essa questão de chifre não interna mais ninguém não, viu, colegas aí? Vocês que... Não adianta inventar que não vai internar. Não interna. Professor, eu vou começar a fazer as perguntas, aquelas... Claro. Conte uma experiência marcante na sua prática psiquiátrica, assim, uma coisa que ele marcou mesmo, assim, de porra, que coisa assim, sabe? Olha, eu vou te falar, vou te dizer assim, uma experiência que eu passei como psiquiatra, não é como psiquiatra. Como psiquiatra eu passaria aqui a noite toda te relatando cada situação que tu nem acredita. A pancada que eventualmente isso eu ia fazer uns estágios em Teresina antes de me formar. O pessoal tem muito medo de doente mental, fala de doente mental, pensa que ele é agressivo, que vai matar todo mundo. É um mito e completamente fora da realidade. E eu, uma vez na vida, peguei uma pancada aqui nas costas de uma pessoa que eu, até de forma até inexperiente, mandei que a polícia estava contido por um policial, porque tinha cometido um determinado delito. E eu pedi que os policiais liberassem esse paciente e ele me agrediu. Mas isso estava iniciando a minha vida profissional. E muitas situações de internação psiquiátrica, pacientes agitados, pacientes agudos, pacientes gravíssimos, refratários a tratamentos. Então, seria um elenco enorme de situações. Pessoalmente, isso é até bom que eu coloque aqui para a população, até no sentido de desfazer os mitos e preconceitos, eu tive uma crise depressiva aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu tive uma depressão, fui internado numa Santa Casa de Misericórdia, e nesse tratamento que eu fiz, graças a Deus, eu encontrei um psiquiatra fabuloso, já falecido, mas até hoje eu tenho uma homenagem e tenho
uma admiração profunda por esse homem. Ele me tratou com muito carinho, com muito tenor, muita competência. Você pode citar o nome dele? José Carlos Rodrigues. José Carlos. Então, José Carlos, você estava em boas mãos. Não é o Zé Carlos Rodrigues. José Carlos Sanches. Esse é o Zé Carlos. É Manuel Rodrigues. Tem o José Carlos Rodrigues, que também é um médico muito competente, que é um amigo meu, está vivo. Esse que me tratou, ele já faleceu há muitos e muitos anos. E também tive essa crise depressiva, fui tratada, passei 30 dias internado e nunca mais tive nada. Estou com 74 anos, portanto há 60 anos atrás. Sim. Então, para desfazer essa ideia de que doença mental é uma coisa que não tem jeito, que doença mental você teve uma vez, vai ter sempre, isso é tudo a conversa. Isso fica por conta dos preconceitos enormes que há nessa nossa atividade. De forma que eu passei por isso, então foi um momento assim muito difícil na minha vida. Bacana. Olha só, turma, vocês estão vendo aí que para ferrura não tem jeito, mas para doença mental tem, né? Para depressão tem. É verdade. Deixa eu lhe falar aqui, professor. A gente já está indo para o final desse primeiro módulo, daqui a 5 minutos a gente vai encerrar. Tem ouvintes aqui que já me reclamam quando eu passo os 30 minutos no primeiro módulo, né? Então eu já vou logo deixando aqui um recado para o nosso Coronel Lopes, que me liga toda vez que eu passo do tempo, mesmo, que eu vou passar um pouquinho desse tempo do primeiro módulo com ele aqui, a propósito. Depois a gente vai para o segundo, né? O colega também, tem um colega nosso que me dá um apoio aqui, que é o Fábio Hunter, né? Que me apoia na rádio tecnicamente aqui. Ontem mesmo fui lá para fazer aquele seu card, né? E olha, que maravilha. Ficou bacana. Ficou bacana, ficou bonito. Ficou muito bonito. Você viu que o senhor ficou bonito lá? Fiquei bonito, rapaz, sem saber. Agora o difícil, meu irmão, foi encontrar aquela foto bonita sua, porque olha só, meu irmão. Eu estava lá com o Fábio Hunter, rapaz, eu procuro, encontra uma foto bonita desse cabo aí, porque não tem jeito não. Meu irmão, para a gente encerrar esse primeiro módulo aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta. Né? Onde você deseja chegar como escritor, né? E por que você declinou da política? Eu dei um tempo, não declinei. Ah, não? Eu já me candidatei nessa atividade política por duas vezes. Uma foi em 85, quando eu fui candidato a deputado estadual no governo de Zé Reinaldo Tavares. Eu fui pelo PMDB, fazia parte do PMDB nessa ocasião. Não logrei êxito. No curso natural da campanha eu desisti, porque era coisa que para mim era chocante, o que eu via, o que eu assisti. Não era aquilo bem que eu pretendia. Eu saí sem brigas, sem atritos, até consegui bastante votos, eu acho que foram mais de quase 3.700 votos. E isso rendeu, por voto de legenda, a eleição de um amigo nosso, que era também candidato pelo PMDB e que foi eleito, pegando esses meus 3.000 e poucos votos. E me lancei agora recentemente, ano passado, na eleição de vereador, como vereador pelo Partido Novo. Que é meu partido atual. E também não consegui êxito por conta de uma série de fatores que não vale a pena estar ressaltando, etc. Mas o fato é que eu acho que é uma experiência interessante, porque pelo canal, por essa via política, você pode defender o que eu venho fazendo a vida inteira, que é a construção de uma política pública consistente na área da saúde mental. Todo o enfoque, toda a disposição, o meu interesse político é nesse sentido, porque como médico já não teria maiores pretensões, porque eu acho que eu cheguei num patamar e muito decente assim para mim, para o que eu queria ser na vida, eu consegui. Do ponto de vista empresarial também não tenho grandes dificuldades, o que eu ganho, o que eu tenho, darei para me viver bem. Então, o meu interesse como político é justamente alcançar, construir uma política pública mais consistente de saúde mental para poder ter mais abrangência no tratamento, coisa que não tem. Sim. Eu sou hoje um crítico veemente, eu faço parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, fui diretor da Brasileira durante 4 anos, eu faço parte hoje como conselheiro titular do Conselho Fiscal da ABP. Então a gente tem know-how para poder construir uma política consistente dessa área, sobretudo enfocando esse problema de álcool e de drogas, aí, que é uma coisa assustadora. Mas a população ainda não quis aí me colocar lá nas câmaras, mas vamos continuar, quem sabe, vamos ver, só Deus sabe. Certo. E como escritor, que foi a primeira pergunta que eu fiz na sequência, né? Certo. O que você pretende ainda escrever, o que tem aí de novidade para os nossos ouvintes? Isso, eu estava até te dizendo aqui no intervalo aqui do camarim, do seu estúdio, que eu estou com 2 livros, aqueles Traços Humanos, o 6 e o 7, que deverão ser lançados até junho e julho, se Deus quiser.
e mais 2 livros de crônicas do cotidiano na visão do psiquiatra. Então, para esses próximos, até setembro, eu tenho a impressão que eu lançarei. E tem um livro que está sendo também já revisado, que é a minha biografia. Eu fui solicitado por 3 escritoras, pessoas assim fabulosas que me instaram para fazer minha biografia, e eu concordei. Esse livro foi construído durante, eu acho que um ano todinho, ano passado, e deveremos publicá-lo também esse ano, a biografia de Rui Pariano. E revelar minhas experiências, isso que eu estou colocando aqui com você, tá, de forma mais detalhada nesse livro. Então o projeto é esse, é continuar escrevendo. Bacana. Nós agradecemos aqui ao professor, escritor, médico, psiquiatra, especialista em drogas. Mas olha só, não são as drogas que vocês estão imaginando só não. Tem outras drogas aqui que ele conhece também, que depois ele vai contar pra gente. E no mais, eu quero também aproveitar para agradecer aos nossos ouvintes da Academia Rosariense de Letras, que eu não citei, né? Que é a minha cidade natal, que eu amo, né? Aqui não, eu me lembro de Rosário. E você ainda citou que estudou no Ateneu Teixeira Mendes, Ateneu rapaz, Teixeira eu estudei Mendes. lá também, a minha esposa estudou no Ateneu Teixeira Mendes. Época do Solano, professor Solano. Professor Solano, gente boa demais, né? Então estamos indo aqui para o intervalo, né? E voltaremos daqui a 10 minutos. Obrigado a todos, continuem nos ouvindo. Ok, vamos dar uma descansada, uma vaguinha ali. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder. E não teve